Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje quero trazer uma palavra com relação à liderança na igreja. É muito importante que todos atentem para esta realidade. A igreja é uma instituição espiritual. Sendo ela uma instituição espiritual, a liderança de uma igreja precisa também ser espiritual. Uma vez estava acontecendo na igreja problemas com relação aos cuidados com as viúvas, e umas viúvas estavam sendo mais privilegiadas do que as outras. E por conta disso, os apóstolos precisavam instituir na liderança irmãos que cuidassem de maneira espiritual desta situação. Por isso foi levantado os diáconos. E foram levantados 7 homens cheios do Espírito Santo. Meus amados, a importância da liderança de Deus na igreja não pode ser meramente pela condição financeira de alguém, não pode ser porque tem uma indicação de um amigo, não pode ser porque aquela pessoa tem uma condição financeira ou de uma posição na sociedade. A igreja precisa de pessoas espirituais. Perceba que apenas para o diaconato era uma área de serviço. Desculpa aí o barulho externo, mas o diaconato era uma área de serviço na igreja. E mesmo numa área de serviço, era necessário que fossem homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, a igreja preserva desde o seu início esse perfil. E uma coisa interessante é que Deus olha para as nossas vidas e quer ver de cada um de nós servos, apenas servos. Aquele que quer ser maior, aquele que tem a intenção de estar na liderança de igreja, porque deseja ser alguém ou uma posição. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos 10, versículo 44, aqui Jesus nos mostra que aquele que quer ser o maior é aquele que deve servir a todos. Então, a intenção de estar em lideranças da igreja, em qualquer posição, porque todas as posições na igreja, não existem posições maiores. Se você pensa que existem posições maiores, a sua motivação está errada. Por quê? Porque a motivação de querer estar na liderança de uma igreja é para servir. E não importa aquele local que você vai servir. Mas é verdade que Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu e você não podemos estar fazendo alguma coisa na igreja apenas por fazer. É importante que
aqueles que estão trabalhando para Deus na igreja sejam, no mínimo, cheios do Espírito Santo. É fato. Os apóstolos não foram escolher qualquer irmãos. Ele colocou ali pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso não importa o local, mas é muito importante que você entenda que para trabalhar para Deus, é importante que você tenha chamado. Você tem que entender o que é chamado. Não existe na igreja o mesmo sentido que existe nas empresas e no governo. Não existe a posição meramente humana. Não existe degraus para se chegar a um determinado local na igreja. A igreja é de Cristo e Ele tem um chamado para mim e para você. E cada um de nós temos um chamado específico para servir ao Senhor. E não adianta você querer estar na igreja para fazer alguma coisa se você não, no mínimo, não é cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. E como chega a essa realidade de ser cheio do Espírito Santo? Com certeza, para que seja cheio do Espírito Santo, geralmente você um dia teve um encontro com Cristo. Um dia você recebeu o Espírito Santo. Você tem uma vida de oração, você tem uma vida na palavra de Deus. Você caminha em comunhão com o Espírito de Deus. A sua vida não é uma vida levada como o mundo vive, ao acaso. A sua vida é uma vida de intimidade com Deus. A sua vida é uma vida em que busca a glória do Senhor e não a sua própria glória. Nós não podemos buscar a aparência do mundo. Nós não podemos buscar o nosso reino. Nós temos que buscar o reino de Deus. É importante que estejamos incluídos no reino de Deus e que Deus esteja incluído. Todas as coisas dele devem estar incluídas em nossas vidas. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Se você quer ser um pastor, você deve ir na direção que Deus vai te dar para ser pastor. Por quê? Porque o pastor, ele precisa existir na igreja continuamente. O pastor, ele precisa ver o perfil. O perfil de pastor não é para qualquer um. Muita gente acha que ser pastor é um grau. Não existe graus. Não existe esse tipo de realidade na igreja. Agora, para ser pastor, para cuidar de uma igreja, você precisa ter perfil de pastor. Você precisa conhecer Atos 14, 23. Tito 1, do 5 ao 9. 1 Timóteo do 3, do 1 ao 7. Você precisa, 1 Pedro 5, entender que existem perigos para ser pastores. Ler Marcos 10, do 35 ao 45. Os pastores preparados, verdadeiramente preparados para ser pastores, precisam conhecer biblicamente os perfis que a Bíblia pede para que você seja pastor. E se você tem esse perfil, direcione-se a um seminário. E como seminarista, se permita ser usado na sua igreja, naquilo que o pastor da sua igreja te orientar.
Não existe esse negócio de primeiro ser obreiro, depois ser diácono, depois mestre, depois evangelista, para depois ser pastor. A igreja não é uma empresa e a igreja não é governo. É verdade que todos esses que eu citei existem na igreja, existe hierarquia na igreja, mas não se galga o seu lugar através de degraus, e sim do chamado. Por isso, perceba o seu chamado e seja cheio do Espírito Santo para que você esteja realmente sendo um líder dentro da casa de Deus. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.